E aí, engenheiros, engenheiras, estudantes de engenharia, antes de tudo, antes até de me apresentar, quero agradecer muito o convite do Conep. Já participei em 2020, estou participando hoje de novo, então é uma honra poder palestrar sobre um assunto que eu amo tanto e vivo tanto, tá? E para quem não me conhece, o meu nome é Daira Lisa, eu sou engenheira mecânica e hoje eu desenvolvo as soft skills nos engenheiros. E para quem ainda não sabe, as soft skills são as nossas habilidades sociocomportamentais. Eu vou falar muito sobre elas e a importância delas na carreira de um engenheiro. Mas antes, acho importante contar um pouco da minha história, porque como é que, né, engenharia mecânica foi parar nessa parte de soft skills. A minha trajetória, a minha história tem tudo a ver com isso. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não estaria aqui hoje, tá? Isso é óbvio, né? Mas foi justamente pelo o fato de eu buscar novas experiências, tá? Por eu me desafiar. Se eu não tivesse me desafiado, né, eu com certeza não estaria aqui hoje, tá? Inclusive, o que eu estou fazendo hoje, há uns anos atrás, para mim seria algo impossível, que seria falar em público, né? Que é a oratória, que é uma das soft skills muito importantes e que te podem gerar muitas oportunidades, tá? Enfim, a minha história começa quando eu estava perdida na época da faculdade, eu estava me sentindo para baixo, desanimada por problemas pessoais que eu tive e problemas familiares, mas assim, quem nunca se sentiu perdido e desanimado na faculdade de engenharia, né? Todo mundo. Acho que todo mundo. E sim, porque é uma faculdade muito exigente, só que eu não queria ficar naquela situação. E eu decidi que eu ia mudar a minha situação, não importa o que acontecesse, eu queria sair daquilo, eu sabia que eu podia mais, bem mais do que eu estava fazendo. Por mais que eu não me conhecesse, eu não sabia meus pontos fortes, meus pontos fracos, mas eu precisava saber, eu precisava ir em busca e ver quais eram as minhas habilidades. Com isso, a primeira coisa que eu fiz para desatrasar, não existe essa palavra, mas para eu tirar o atraso da faculdade, foi pegar mais matérias do que eu estava pegando, né? Então, eu comecei a pegar por semestre, em média, 10 matérias. O meu curso era integral, eu fiz engenharia mecânica na UTFPR, e assim, não me orgulho disso, tá? Eu fiz porque era preciso. Não foi, digamos, uma opção leve que eu tomei, não. Eu tinha que me desafiar, eu estava decidida, mas eu também precisava fazer isso para tirar o atraso da universidade, né? Juntei o útil ao agradável, digamos assim. E, ok, eu comecei a estudar sobre questões de desenvolvimento pessoal, tá? Que é polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Para mim, me ajudou bastante, porque eu era procrastinadora, eu tinha que aumentar minha produtividade e tudo mais. Então, me ajudou realmente a me despertar e ver que eu podia fazer muito mais e que eu precisava focar a minha atenção muito mais nas habilidades, no desenvolvimento das habilidades, no que focar no dom, né? Porque muitas pessoas têm aquele sentimento, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então, se eu nasci com dom, tô feito na vida. Se eu nasci sem dom, já era, né? E eu resolvi focar no desenvolvimento das minhas habilidades. Mas eu não estava satisfeita e eu queria mais, eu queria realmente viver engenharia, eu queria ter uma experiência. E eu queria ter uma experiência realmente desafiadora. Daí o professor, nunca vou esquecer, a gente estava na sala do nosso professor e ele mostrou para a gente um vídeo de um exoesqueleto. Alguns de vocês já sabem dessa história, provavelmente. E eu lembro que eu e meu colega, a gente se entreolhou assim, com os olhos brilhando, e a gente falou assim, meu Deus, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer esse projeto. Por mais que a gente não tinha a mínima noção de como a gente ia fazer aquilo, a gente não tinha know-how, a gente não tinha experiência, a gente não tinha nada, a gente só tinha coragem, né? E olha lá, coragem, disposição. A gente sabia que ia ser um desafio, mas a gente foi. E assim, o exoesqueleto que a gente teve como referência de inspiração era um exoesqueleto de titânio, tá? Então, ele não era de baixo custo, né? Ele era um exoesqueleto chique, digamos assim. E a nossa proposta era fazer um exoesqueleto de baixo custo, tá? E a gente precisava fazer acontecer. E quando começou o projeto teve duas etapas. A primeira etapa foi a parte de fundamentação. Então, eu vou explicar para vocês como que foi esse exoesqueleto, né? Para que ele serve.
ele é voltado para os trabalhadores do chão de fábrica para corrigir a ergonomia. Então, ele é um exoesqueleto de sustentação puramente mecânico para membros inferiores, para te apoiar em posições que você fica sentado e semi-sentado. Né? Ainda, por exemplo, vai fazer uma manutenção numa máquina. Daí você usa o exoesqueleto para você não lesionar nenhum músculo e ficar numa postura correta, tá? Mais correta. E ele foi fundamentado numa pesquisa que a gente fez relacionado ao afastamento e também aposentadoria por invalidez que tem nas fábricas, né, em várias empresas, por causa das DORTs, chamadas DORTs, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, ao tamanho do negócio. E por causa delas, tinha muito afastamento, mas a parte mais triste disso é a questão da qualidade de vida, né? Porque até lesionar, até você fazer a lesão, você continua trabalhando e você já tá com dor, né? Porque a lesão tá se formando. Então, a qualidade de vida dos colaboradores ia por água abaixo, né? Ou seja, você não ficava feliz trabalhando. E com isso também afetava a empresa, porque a produtividade caía. E por isso que a gente arranjou a solução do exoesqueleto. Enfim, então essa foi a parte teórica, foi uma parte mais tranquila, mas para apresentar essa parte, meu Deus do céu. Como eu ainda não tinha desenvolvido a parte da oratória, e eu tenho trauma de falar em público, não tenho mais, mas eu tinha, porque lá no início da faculdade, eu já vou começar contando meus perrengues. Lá no início da faculdade, teve um trabalho para apresentar, e eu confesso, tá, que eu não me preparei direito para ele. Mas daí na hora de apresentar, eu esqueci o que ia falar. E fiquei muito nervosa e isso me traumatizou, tanto que eu nunca mais quis apresentar trabalho. Eu fugi o máximo possível de falar em público. Só que, por causa do exoesqueleto, abriu as portas para a gente, e não só por causa da apresentação do projeto em si, a gente, inclusive, foi convidado para fazer palestras para outras engenharias. Então, assim, o que aconteceu? Eu precisei desenvolver essa habilidade, mas na primeira parte da apresentação do projeto, eu ainda não tinha. Então, eu lembro que eu falei para o meu amigo, eu falei assim, ó, se eu cair, você me junta do chão. Porque eu tava muito nervosa mesmo. Enfim, ok. Mas superei, eu vi que isso era possível, mas é claro, se eu tivesse desenvolvido antes a minha habilidade oratória, eu teria ido 1000 vezes melhor, sabe? E ali eu vi, não, peraí, ali eu já sabia que eu poderia desenvolver essa habilidade, não era um dom, né? Eu falei assim, então tá, né? Da próxima vez vai ser diferente. E assim, depois dessa parte, o que aconteceu? A gente foi para a parte prática. E aí que começa os problemas um atrás do outro, porque na teoria, né, tudo é bonito. E depois, na parte prática, como é que faz para executar, né? Os problemas que dá, vixe, e cada coisa inesperada. A execução do exoesqueleto foi na mesma época da greve dos caminhoneiros. Nossa Senhora! Então deu muita treta por causa disso. Deu muita treta por causa do atraso, porque o exoesqueleto, ele foi feito de tubo de PVC retangular, tá? Então o equivalente ao fêmur e a panturrilha, a parte da panturrilha, e as articulações, as junções, né, entre o pé, o calcanhar e os joelhos, eles foram feitos na impressora 3D. E eu precisava dessas impressoras imprimindo essas articulações. E quando deu a greve dos caminhoneiros, tudo parou. E as impressões também, porque elas estavam lá na faculdade, nas máquinas da faculdade. E tinha um menino que sempre ia lá desde o início, né, cuidar. Então as pessoas iam lá e ficavam cuidando. Eu ia lá também para ver. Só que daí as peças atrasaram, já estava atrasado por causa do planejamento mesmo que a gente fez, né? E meu Deus do céu, é claro que eu precisei me adaptar rapidamente ao cenário. E isso já é uma soft skills, né? Eu já estou falando das soft skills para vocês. Oratória, a questão do atraso, eu precisei me adaptar rapidamente e eu precisei arranjar uma solução, então eu não podia ficar imersa, sabe, naquele problema. Eu precisei sair da situação e ver assim, tá, como que eu posso resolver isso da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, e sem que o custo aumente muito, porque a proposta é de baixo custo,
E eu consegui arranjar uma opção perto de casa, porque não tinha gasolina, de imprimir. Eu consegui um parceiro, eu negociei o preço com ele, e a gente conseguiu imprimir a tempo. Então, a gente conseguiu entregar a tempo. Deu em cima do laço a finalização do Exo, né? Então, esse foi um dos vários problemas que deram. E assim, um problema atrás do outro, eu comecei a perceber que não adiantava só as habilidades técnicas para eu fazer um projeto acontecer. Precisava das habilidades comportamentais. E durante essa época aconteceram vários pontos importantes relacionados às habilidades comportamentais que eu comecei a perceber e falei assim, meu Deus, eu preciso desenvolver isso agora. E tudo isso aconteceu, por isso que eu digo que foi a primeira vez que eu trabalhei realmente sob pressão, quando eu decidi fazer 12 matérias, porque eu queria me formar, e junto o EXO, que foi a parte prática. E as pessoas, elas vinham até mim perguntando assim, nossa, Darialis, como que você ainda não enlouqueceu? Você sabe o que é a pessoa te perguntando isso? Né? E eu não enlouqueci porque eu tinha descoberto já a inteligência emocional, tá? Que é uma soft skills. E eu já tinha começado a estudar, já tinha começado a aplicar, então eu estava tentando gerenciar tudo aquilo. Então, assim, as soft skills me salvaram com certeza. Bom, então assim, vou falar algumas questões aqui de soft skills relacionadas ao projeto, tá? Então assim, primeira coisa, eu precisei me comunicar de forma assertiva porque o projeto envolveu a ajuda de muitos professores, era um projeto multidisciplinar, então inclusive de fora da universidade. Eu lembro que fui na universidade vizinha e eu fui apresentar o projeto por causa que lá eles iam fazer alguns testes no projeto. E eu lembro que eu fui numa reunião num prédio super chique lá, cheio de bandeiras e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu, né? E eu precisei saber também, ao mesmo tempo, ser persuasiva, porque eu precisava convencer, eu precisava vender minha ideia para eles. E também a questão do networking, né? E até então eu não sabia da importância do networking e eu comecei a perceber, porque através da minha rede de contatos eu fui conseguindo muita ajuda, né? Isso foi muito bom. Os professores me indicavam para outros professores e tudo mais, e daí eu conseguia chegar nos meus objetivos, né, nas minhas metas. Bom, a gente enfrentou um problema atrás do outro, então a gente aprendeu na marra e na prática a resolução de problemas, e a gente precisou tomar decisões muito, muito importantes. A gente acabou desenvolvendo a liderança também, né? Porque eu precisei unir as pessoas em prol de um objetivo comum. Basicamente, isso é liderança, e também aprendi a delegar funções. Eu precisei me adaptar rapidamente, tá? Por causa da greve dos caminhoneiros, isso é questão de capacidade de se adaptar. Eu precisei ter iniciativas para fazer as melhorias no projeto, porque assim, se eu aceitasse o que estava, sei lá, ok, eu não ia conseguir atingir o que estava bom. Então eu tive que tomar várias iniciativas, várias ações de falar assim, não, peraí, vamos melhorar isso aqui dá para melhorar. Isso é muito importante, tá? Para destacar você no trabalho, muito importante mesmo. Bom, a criatividade rolou solta, né? Porque a gente não ia conseguir fazer, e nem tinha condições, um exoesqueleto de titânio. Por isso que a gente começou, né, a usar a criatividade, inclusive para identificar o mecanismo de amortecimento dele, que não tinha como ver no exoesqueleto inspiração. E a gente acabou utilizando pistão de armário de cozinha, tá? Porque pra gente isso funcionou. Eu precisei enfrentar os meus medos, né? E por causa do Exo, eu subi pela primeira vez num palco para dar palestra, que nem eu contei. E aí eu já estava desenvolvendo um pouco a minha oratória, tá? Nesse ponto. Porque eu já tinha decidido que eu ia mudar a minha situação. Também tive que desenvolver a minha flexibilidade para conseguir analisar as situações que a gente enfrentava do Exo, os problemas e tudo mais, de diversos ângulos. Então, se eu ficava muito limitada à minha visão, muito presa só na minha visão, parece que quando a gente está imerso no problema é muito difícil de sair, né? Por isso que eu me abri, escutei outras pessoas, escutei outras visões para ver como que eu podia harmonizar e agregar no projeto. Então, basicamente, tudo isso que eu citei aqui são
as soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? E ressaltando, o mais importante disso tudo foi que foi a base de tudo que eu precisei lidar comigo, né? Com os meus medos, com os meus sentimentos, com as situações adversas, com outras pessoas que eu nem tinha visto na vida e que eu já conhecia também, porque tudo fica muito sob tensão, né? Literalmente trabalhar sob pressão no meu caso. E eu fui sentindo na pele o desenvolvimento da inteligência emocional. E isso foi muito bom para mim, porque assim, a vida do empreendedor é uma coisa muito louca. E meio que foi me preparando, sabe? O projeto do Eggs meio me preparou para o que ia vir depois. E eu ainda não contei para vocês tudo, né, da minha trajetória, mas o projeto basicamente do Exo, ele me fez entender que o engenheiro precisa ir além para fazer um projeto acontecer, para você conseguir se destacar, você precisa das outras pessoas também. Você precisa, porque são as outras pessoas que vão abrir as portas ou fechar as portas para você, que vão te indicar, falar sim ou falar não, né? Daí eu entendi a importância também do networking e eu fui vendo que a habilidade técnica simplesmente não basta. Quer se destacar? Quer ter oportunidade? Você precisa também das outras pessoas e com isso você precisa desenvolver suas habilidades comportamentais para saber lidar com você e com elas. E eu fui entendendo aí uma necessidade de mercado da engenharia, porque a faculdade de engenharia não ensina a gente essa parte. E só pela experiência do Exo, eu falei assim, meu Deus, isso precisa mudar. Não pode ser assim, sabe? Isso até começou a me incomodar na época. Eu falei, nossa. E, inclusive, por causa disso, os meus amigos ficaram sabendo que eu estava desenvolvendo soft skills e eu comecei também a ajudar eles. Então, eu vi resultado em mim. Neles, eu falo que eles foram meus primeiros cobaias. E, cara, eu falei, pô, esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho. E meu coração começou a bater cada vez mais forte por isso. E eu tinha dois caminhos a seguir no final da faculdade. Eu fiz meu planejamento de carreira e, assim, era ou continuar o projeto do exoesqueleto, abrindo uma startup para otimizar ele, para ele se tornar viável comercialmente, fazer mestrado, ou eu seguiria por esse lado das soft skills, que era um tanto quanto arriscado, nada tradicional, e eu só ia saber, então, acho que essa é uma mensagem muito importante para vocês. Eu só ia saber se eu estava no caminho certo executando, fazendo. Porque a gente pode até estabelecer objetivos, isso a gente tem que estabelecer, para a gente ter um caminho para seguir. Mas a gente só vai ter certeza desse objetivo, né? Se a gente entrar em movimento, se a gente entrar em ação, a gente vai gerar uma clareza muito maior e a gente vai sentir, não, peraí, eu estou no caminho certo. E foi isso que foi acontecendo comigo. Eu arrisquei, e é claro que eu fui me especializar. Porque na época do exoesqueleto, digamos que eu era leiga, né? Eu ainda estava aprendendo, estava ajudando os meus amigos. Falei, né, preciso me especializar nisso. É outra área, né? Eu não tenho o que fazer. Por mais também que eu comprasse vários livros e quem já viu, quem me acompanha no Instagram e viu um dia que eu mostrei nos stories todos os meus livros de soft skills que eu tenho, eu precisava me especializar, sabe? E, enfim, então eu comecei uma mentoria, então eu tive um mentor que foi focada em liderança, mas eu desenvolvi no geral, né? Eu aprendi sobre todas as soft skills. E foi muito bom para mim, porque ele me orientou, ele me direcionou ele me fez evitar vários erros, né? E eu também aprendi muito com os meus erros, então foi uma época muito intensa, que valeu muito a pena. Mas eu queria ir além, então eu comecei um MBA em liderança de novo, a liderança me fascina, eu acho muito interessante. Me despertou essa questão da liderança na época do exoesqueleto. Gestão 4.0 e inovação. Daqui a pouco eu termino esse MBA e ali abriu mais minha mente ainda, então eu gostei muito de fazer, eu gostei muito das matérias, e eu falei, não, peraí, esse é o caminho, olha só. Então eu fui o quê? Eu fui para o campo de batalha para ver se era isso mesmo que eu queria. Eis que eu vou iniciar uma pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada para me aprofundar mais ainda, porque realmente a forma como a mente humana, o nosso comportamento, a forma que a gente lida com nós mesmos, com os outros, tudo me fascina muito, sabe? E por isso que eu comecei. E por quê? Né? Isso é importante. Eu não comecei
fazendo tudo de uma vez, né? Eu comecei devagar, eu primeiro tive uma experiência, eu tive a primeira experiência com as soft skills, eu vivi na pele, né, para começar a desenvolver. Então, ali ainda não era nada profissional. Mas como eu fui me movimentando, isso foi gerando uma clareza para mim, eu fui vendo que aquilo era o meu caminho mesmo, né? E para ver que eu queria realmente seguir profissionalmente, eu arrisquei, eu abri meu Instagram em 2018, tudo era mato ainda lá. E era bem diferente de como é hoje. E lá eu conquistei meus primeiros clientes. Então eu fui vendo que eu queria aquilo realmente para mim e que aquilo eu sabia muito bem fazer e me fazia feliz. É claro que eu não vou romantizar o empreendedorismo aqui para vocês. Tem o seu lado ruim, tem seu lado bom, mas é muito gratificante. E é isso, é por isso que eu estou nesse caminho. Então, entenderam, né? Porque que eu saí da engenharia mecânica e tô na área de soft skills cada vez mais profundo. E também, para quem não sabe, no meio desse caminho, com o networking, fiz parceria, consegui muitas indicações, indicações para fazer palestras e também parcerias. Então, uma das parcerias que, assim, que eu mais gosto, provavelmente vocês já sabem, que é o MEC, que é a Mentoria para Engenheiros Consultores. Eu sou cofundadora do MEC. E a Pamela, a engenheira Pamela Matias, a rainha do 5S, eu aposto que a maioria de vocês vão conhecer ela. A gente trabalha ajudando os engenheiros a estruturarem essas consultorias do zero. Então, a gente tem uma consultoria empresarial e a gente ensina desde o ponto zero mesmo, todos os passos até a venda. E a gente já vai, né? A gente vai para a quarta turma e vários alunos nossos já estão fazendo muito sucesso, já estão no Instagram como consultores, vendendo. E foi uma parceria mas eu sou muito grata por essa parceria, por ter conhecido a Pamela, que olha, aqui eu me declarando para a Pamela para variar, né? E além de tudo, assim, acima de tudo, a gente tem uma grande amizade. Então valeu muito a pena, sabe? Valeu muito a pena eu arriscar, porque não sabia o que ia acontecer, né? Eu tinha que arriscar para ver qual era o caminho. Pessoas criticaram, né? Falaram que não ia dar certo, meio que desdenharam porque tem muito engenheiro que leva a sério só a parte técnica e esquece da comportamental. Então, às vezes, chega a desprezar essa parte comportamental, né? Que fica meio com desdém e tudo mais, mas enfim. E valeu muito a pena porque eu tô aqui hoje, né? O Instagram foi crescendo, eu lancei a mentoria do engenheiro de destaque, voltado para o desenvolvimento das soft skills, e cada vez mais estou crescendo, então eu sinto que esse é o meu caminho. Então, vamos falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, tá? Bom, resumindo, a gente já entendeu que de nada adianta as melhores habilidades técnicas se você não sabe lidar com você, com os outros, com os obstáculos, né? Você vai estar fora do mercado. Não tem negociação nisso. As soft skills, elas não se negociam, você precisa ter, tá? E a gente tem que entender que as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais são pilares, e um não se sustenta sem o outro, né? Porque o profissional precisa ter a parte técnica para ser profissional, você precisa ter a parte técnica para ser engenheiro, mas para você fazer a tua carreira acontecer, você precisa das habilidades comportamentais, né? Então, só habilidade técnica você fica estagnado, só habilidade comportamental você não é um profissional, você não tem a parte técnica. Então, um não se sustenta sem o outro. A gente tem que saber, a gente tem que lembrar, e eu sei que é muito, às vezes, difícil, porque a gente está vivendo no mundo dos cálculos, né? Muito imerso na engenharia, que as empresas, elas têm máquinas, mas as máquinas não decidem nada, né? Quem decide são as pessoas, porque as empresas são pessoas, são feitas por pessoas, né? Então, as pessoas estão todo o tempo ali, se relacionando, solucionando problemas, se comunicando, tomando decisões, o tempo todo, ou brigando mesmo, né? Entrando em conflito, o que acontece em várias empresas. Só que essa questão, quando tem conflito, quando os colaboradores não sabem se comportar da forma adequada, não têm as habilidades comportamentais necessárias, isso afeta diretamente na produtividade, no clima organizacional, na rotatividade da empresa, ou seja, o entra e sai, né, de funcionários é caro contratar, e por consequência direta, o bolso. Por isso que elas entendem a importância das habilidades comportamentais. As entrevistas, as dinâmicas tão elaboradas pela empresa para detectar se você tem as habilidades comportamentais,
né? Muitas fazem prova de Excel, de SolidWorks e por aí vai, mas toda aquela dinâmica, todas aquelas perguntas que te fazem é para entender as tuas habilidades comportamentais, quem é você como ser humano, tá? Isso é muito importante. Então, como você se porta, como você se comunica, como você age, como você vende o seu peixe, tá? Persuasão é importante demais, tá? E o networking também aqui ajuda muito nessa fase de processo seletivo, porque se você é indicado por alguém pela vaga, é muito mais fácil você entrar, né? E também para você crescer dentro da empresa, para você não perder a chance de ser promovido, você utiliza as suas habilidades comportamentais, né, para lidar com os outros também, e o teu networking, porque se você tem indicação, você pode ser sim um forte candidato a ser promovido. Agora, se você focar só nas suas habilidades técnicas, fica complicado, porque você não vai conseguir demonstrar o teu potencial, você não vai conseguir demonstrar quem você é, você não vai conseguir se conectar com as pessoas. Deixa eu ver uma coisa, tá gravando. Porque ano passado, contar para vocês, quando é passado, a primeira vez que eu gravei, eu não estava gravando. Então, eu tive que refazer a palestra, daí realmente gravando. Então, só para ter certeza, né? Melhor evitar. Bom, e também tem a questão das habilidades comportamentais para o engenheiro empreendedor, né? Você que é empreendedor sabe o quanto isso é importante. Quantas vezes você não foi sabotado pelo seu próprio comportamento? Eu fui várias vezes, né? Começando pela questão da oratória, que eu acabei fugindo de falar em público, e quando eu enfrentei, eu não me saí bem, porque eu ainda não tinha desenvolvido. Isso é só um exemplo de várias vezes, né, que isso já aconteceu na minha vida, até eu conhecer realmente as soft skills, né? Então, assim, um empreendedor que não sabe liderar a equipe, né, não consegue solucionar problema, não sabe lidar bem com as mudanças de mercado, não sabe trabalhar sob pressão, né, tem medo de se arriscar, né? Quantos clientes você já perdeu, né, por causa do seu comportamento, por falta de persuasão, por falta de comunicação assertiva? Quantas vendas você já deixou de fazer, né? E se a gente parar para pensar e colocar na ponta do lápis, o negócio vai ser alto. E a vida cobra caro, realmente caro, de quem não desenvolve as soft skills. Estou com vontade de fazer piada. Life snakes. Life snake. A vida cobra. A vida cobra caro de quem não desenvolve as soft skills, tá? A conta é bem alta. Então, você pode perder o emprego, porque eu preciso comentar aquela famosa frase que as pessoas falam que a maioria esmagadora das pessoas são demitidas por falta das habilidades comportamentais. Sim, são, tá? Raramente é questão técnica. Ficar estagnado, tá? Perder diversas vagas no processo seletivos e demorar para passar, né? Falir o seu negócio, ficar muito tempo no mesmo cargo, não se sentir reconhecido, não se sentir capaz, não se sentir valorizado no geral, assim, sabe? Se sentir satisfeito com a carreira, com você mesmo, com a tua performance, com o teu desempenho, isso é muito importante, porque isso tem tudo a ver com a nossa autoconfiança, com a nossa autoestima, né? Mas a boa notícia, que eu já comentei, é que as soft skills não é questão de dom, né? São habilidades como qualquer outra que você pode desenvolver e aprender, mas você precisa ter método. Por exemplo, o Excel. Se você for aprender Excel sozinho, sem ver vídeo, sem ver nada, sabe? No feeling, você abre o Excel e começa a mexer. Você vai demorar um tempo para você dominar todas as ferramentas muito grande. Agora, se você tiver um direcionamento, se você tiver método, você sabe por onde começar, você sabe como agir, você vai desenvolver muito rápido e você vai dominar o Excel muito antes. Então, com as habilidades comportamentais, exatamente a mesma coisa, tem que ter método, tá? Então, a gente vai para soft skills que serão mais lucrativas para o engenheiro em 2021. E assim, tudo que eu estou falando aqui, esse bate-papo que a gente está tendo, é para realmente expandir a tua visão, a sua mente, e você já começar a pensar em como você vai aplicar daqui para frente isso na sua vida, tá? Então, que seja prático. Se precisar, pega um papel, pega uma caneta e vai anotando as ideias que você vai tendo. Sabe, mais importante do que anotar o conteúdo é anotar os insights e ver, e daí você vê quando a palestra acabar, você vê assim, como que eu vou aplicar cada coisa na minha vida? Né? Como que eu vou fazer a partir de agora? Desenvolve um plano de ação para realmente essa palestra ter um efeito forte na tua vida.
tá? Para você colher os frutos de forma rápida. E a primeira soft skills que é bem lucrativa para um engenheiro, na verdade para qualquer profissional, mas eu falo aqui no contexto da engenharia, né, que é o que eu sei das dores, né, eu conheço vários engenheiros, eu também sou engenheira, eu passei pelas mesmas coisas, então, assim, inteligência emocional, muito importante. Então, assim, sabe aquele momento que você deixou, né, se deixou, né, ser prejudicado pelas suas próprias emoções e a sua performance foi por água abaixo, que nem o exemplo que eu dei da oratória, né? A gente faz isso em diversos momentos, em reuniões, apresentações, processos seletivos. Nossa, por exemplo, em alguma parte do processo seletivo, você vai lá e, por exemplo, não responde uma pergunta legal. Se você deixar isso te afetar, a tua performance, o resto do processo seletivo vai ser muito ruim, vai ser muito prejudicado, né? Numa conversa com alguém importante, na hora de fazer o networking, em um conflito, em uma prova. Então, a falta da inteligência emocional pode te prejudicar muito em todas as áreas da sua vida, tá? Em todos os momentos. E a inteligência emocional é a sua capacidade, olha só o que é, de lidar de forma assertiva com essas situações, tá? Que a gente sempre está vivendo. Porque quem não está vivendo essas situações não está se arriscando, e quem não faz nada não tem evolução. E se você está vivendo, se você está se desafiando, faz parte a gente errar, tá? E isso é muito importante, sabe? Na hora de aprender, a gente precisa deixar nosso ego de lado, entender que errar faz parte. Todo mundo vai errar, todo mundo que chegou longe errou diversas vezes. E quem está em ação erra, né? Mas o mais importante é saber lidar com a situação, e a inteligência emocional entra aí, né? Porque é a forma que você vai identificar as suas emoções e você vai lidar com elas, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência, tá? Daí, você identificou a autoconsciência, você sabe quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, você se conhece, você consegue identificar suas emoções. A partir daí, você vai fazer o gerenciamento das suas emoções, né? Por exemplo, se o teu supervisor foi grosso com você, você tem aquela vontade de responder ele, não só seu supervisor, porque às vezes a gente se segura mais com o supervisor, mas um colega de trabalho, por exemplo, foi grosso com você. A gente tem vontade de jogar uma cadeira na cabeça da pessoa, né? Vamos ser sinceros, mas a gente não pode fazer isso. Só que tem pessoas que não conseguem segurar essa situação e acabam sendo prejudicadas, porque elas vão lá e contra-atacam. E com isso elas perdem o emprego, sim, para ser bem direta e reta, né? E aí que está a importância do gerenciamento de emoções. E não só na hora do conflito, mas sim numa prova, sim no processo seletivo de novo, né? Na hora de apresentações e por aí vai. O terceiro pilar é a questão da consciência social que você precisa ter. Por quê? A consciência social é a tua capacidade de identificar nas outras pessoas as emoções que elas têm, que essas pessoas têm, tá? Por exemplo, você tem uma coisa muito importante para falar para o seu supervisor, tem até a ver com, por exemplo, ser promovido, pedir um aumento, ok. E você está muito animado com isso, você está muito animado mesmo. Só que você, com a consciência social, consegue perceber, e também tem empatia, porque tem muito a ver também com a questão da empatia, que ele não tá bem hoje, teu supervisor. Ele tá nervoso, ele tá desconfortável, tem alguma coisa de errado, você não sabe o que é, mas tem alguma coisa de errado. Então, em vez de você insistir para falar com ele, você vai falar assim: não, peraí, eu percebi que ele não tá bem. Então, eu vou dar um tempo, e talvez amanhã ou semana que vem, quando ele estiver melhor, quando ele estiver mais aberto e receptivo, eu vou falar para ele, porque sim, a chance da minha ideia ser aceita nessa situação é muito maior do que ela ser aceita agora, né? Também tem a questão do gerenciamento dos relacionamentos, que é o último pilar, ou seja, a gente faz tudo isso, o pilar 1, pilar 2, pilar 3, para a gente conseguir gerenciar nossos relacionamentos para obter ótimos resultados. Por exemplo, isso que acontece dentro das empresas, tá? Inclusive, muitos líderes fazem treinamentos de inteligência emocional para obter melhores resultados da equipe, porque quando você sabe gerenciar os relacionamentos, a tua produtividade aumenta muito e você consegue atingir com mais facilidade os resultados, porque o clima organizacional melhora. Então, um clima de trabalho muito tenso, muito pesado, o que acontece? Ninguém trabalha bem, ninguém está bem. Quando os relacionamentos estão cheios de conflitos e coisas do tipo.
é um ambiente péssimo para se viver. E com isso a produtividade cai muito. E aí que está a importância da inteligência emocional, tá? E é muito importante que o líder tenha, só que para você se destacar, se você faz parte da equipe, você também precisa ter inteligência emocional, tá? Porque você vai ser muito mais maduro. A inteligência emocional tem muito a ver também com a questão de maturidade, sabe? Você vai ser muito mais maduro do que várias outras pessoas. Inclusive, a falta de inteligência emocional leva à inflexibilidade, que no caso eu vou falar mais para frente sobre a questão de ser mais mente aberta e tal, inclusive é uma soft skills. Bom, a gente entendeu aqui que a falta de inteligência emocional, ela é responsável por muitas demissões, tá? Performances abaixo da média em processos seletivos e ambientes de trabalho. E também para o empreendedor. Se um empreendedor não tem inteligência emocional, sinto muito. Vai ser muito complicado. É essencial para saber, então, trabalhar sob pressão durante os projetos, né? É a base para desenvolver as outras soft skills. De nada adianta você ser super persuasivo, saber as técnicas de persuasão, mas se você não sabe controlar você mesmo, né? Se você não tem inteligência emocional ali desenvolvida, para você analisar toda a situação e ver qual é o melhor momento de ser persuasivo e quando você for persuasivo, você conseguir gerenciar suas emoções. Então, você vai começar a perceber que todas as soft skills estão interligadas, uma depende da outra. Para você ser persuasivo, você precisa se comunicar de forma assertiva. Não tem como escapar. E agora eu vou te dar alguns sinais que você já começou a desenvolver a sua IE, que é inteligência emocional. Ó, a questão da consciência social, né? Você sabe se colocar no lugar do outro, tá? Questão da autoconsciência, você sabe seus pontos fortes e fracos e sabe utilizar eles ao seu favor. Você sabe reconhecer suas emoções e lidar com elas. Você sabe dizer e ouvir não, tá? Isso é muito importante. Você é mente aberta. Você sabe aceitar as críticas e lidar com elas. Construtivas, destrutivas, você nem escuta. E as construtivas, você escuta de quem fez mais do que você, da tua área ali, tá? Quem entende. Não vá me escutar crítica construtiva de quem nunca fez nada parecido com o que você está fazendo, tá? Daí é vacilo, mas, por exemplo, teu supervisor, às vezes ele não sabe te dar um feedback, tá? Às vezes ele não sabe. E daí você acaba levando para o lado pessoal. Não leve, seja esperto. Veja como que você pode tirar dali algum proveito para você. Não, peraí, tirando o lado pessoal, ele falou aqui isso para mim, tá? Então, eu vou melhorar. Por quê? Porque daí você vai estar evoluindo. Você vai deixar o teu ego de lado e você vai evoluir assim. Então, você vai saber aceitar uma crítica e saber também como lidar com ela. Outra questão é se você recebe uma crítica e você passa o resto do dia chateado e afeta a sua performance. Eu, como lido com muitas pessoas, né, é claro que vem gente me criticar, é óbvio, mas imagina se eu deixar me afetar, sabe? Eu não vou dar o meu melhor para os meus clientes, não vou conseguir, porque eu vou estar triste, vou estar abalada, não vou conseguir aparecer nos stories bem, não vou conseguir fazer live, minha performance inteira vai ser afetada pela crítica que eu recebo de uma pessoa que eu nem sei quem é, entendeu? E isso é um treinamento, porque a primeira crítica que a gente recebe, eu tenho que ser sincera, tá? Eu tô aqui abrindo meu coração, é óbvio que vai doer. E só recebe crítica quem faz alguma coisa, tá? É quem faz barulho. Quem faz barulho recebe crítica. Quem não faz nada não recebe nada. E vai doer, só que você precisa saber lidar. Já na primeira crítica, você já precisa aprender a lidar. Lembrar da inteligência emocional, lembrar de como lidar com uma crítica e se policiar para não deixar ser abalado. É um treinamento, é um processo, não acontece da noite para o dia. Assim como saber não, assim como saber dizer não e ouvir não também. Tem pessoas que não sabem dizer não e viram burros de carga, e eu acho isso muito triste. No trabalho, na faculdade, né? Tem medo de ser não, a pessoa vai parar de gostar de você e coisas do tipo. E eu fui aprendendo a dizer não, ainda mais no início do ano passado, que apareceram assim uma avalanche de palestras para fazer. Só que algumas palestras não estavam de acordo também com os meus objetivos, né? E eu preciso me colocar em primeiro lugar, porque eu não posso querer ajudar todo mundo, eu não posso querer abraçar o mundo. Não tem como, e você também não, tá? Não é só eu, é todo mundo. Então, por isso que a gente precisa mostrar, inclusive dizer não, mostra que você se respeita, que você sabe quais são as suas prioridades e você é seletivo. Então, por exemplo, você não precisa, na hora que um colega teu de trabalho pedir ajuda, se você realmente estiver ocupado e você não puder, você fala, ó, fulano,
tô fazendo aqui essa tarefa aqui, ela é importante para isso, 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 e assim que eu tiver um tempo, a gente conversa. Tem que saber estabelecer limites, sabe? Senão as pessoas vão montar em você, né? Você vai virar o burro de carga, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, acho que eu falei isso no Conep passado também, a questão de saber se impor. E eu gosto de usar o exemplo da reunião. Será que você começou a aplicar essa dica que eu disse no Conep passado? Vamos ver. A questão de você saber lidar, por exemplo, com uma pessoa que corta você numa reunião. Você lá criou coragem, estudou o tema da reunião, criou coragem para falar, daí vem uma outra pessoa e atropelou você, cortou você. Se você deixar essa pessoa te cortar e não fazer nada, o que vai acontecer? As pessoas vão ver que você é cortável, digamos assim, e vão continuar te cortando. Agora, se você cortar o mal pela raiz dessa pessoa, a pessoa vai começar a respeitar você e ver que você coloca limites. Então, assim, você não precisa, quando a pessoa te cortar, gritar com a pessoa, ser grosso e rude. Não, você olha para a cara dela com um leve sorriso e diz assim, fulano, não terminei meu raciocínio, e continua falando, tá? Daí você vai falar assim, mas e se a pessoa não gostar? O problema é dela, você não tá aqui para agradar todo mundo. Tá? Eu sempre falo isso. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Se você quiser ter sucesso, e sucesso, eu não gosto muito de falar essa palavra, porque sucesso é uma palavra muito pessoal, né? O que é sucesso para mim pode não ser para você, né? E vice-versa. Mas se você quer ter sucesso, você vai precisar falar não, você vai precisar saber se impor. Isso é muito importante. E daí, a consequência disso é que nem todo mundo vai gostar de você. Tá tudo bem, tá? Outra coisa, uma pessoa que tem a inteligência emocional desenvolvida, ela é uma boa ouvinte, ela pratica a escuta ativa que eu falo, né? Então, quando ela está se comunicando com outra pessoa está se comunicando com ela realmente, em vez de ficar pensando no que ela vai responder, ela tem atenção plena nesse ser humano que está falando com ela. Então, a linguagem corporal, a linguagem verbal e não verbal está de acordo com isso. Você realmente está prestando atenção ali na pessoa, com o que ela tem para te dizer. E isso aumenta muito mais a conexão entre vocês, tá? E já faz parte da questão da comunicação assertiva. Outra questão legal que eu já falei também, que é saber reconhecer as emoções das outras pessoas e acaba gerenciando o relacionamento, né? Que nem eu falei, não é o melhor momento para conversar com a pessoa, mas ok, vou deixar para o momento mais adequado. São pequenas coisas que fazem toda a diferença. A segunda soft skills lucrativa é a comunicação assertiva, tá? E o que mais acontece no mundo, gente, é você passar a mensagem A e a pessoa entender a mensagem B, tá? E quantos problemas e conflitos a gente já não viveu com isso, né? Mas a grande questão, a grande sacada da comunicação assertiva é que a gente vai puxar a responsabilidade para a gente. Então a gente esquece essa de ficar, ai, mas ele não entendeu, e não sei o que, esquece de colocar a culpa no outro, e você vai colocar a culpa em você mesmo, tá? Como que eu posso fazer da próxima vez para me comunicar de forma mais assertiva? Tá? Então você exime o outro da culpa e puxa para você a responsabilidade. Assim você vai ser muito esperto, porque você vai estar evoluindo cada vez mais. O outro pode sempre ficar naquela, tá? Mas você vai estar evoluindo. E é muito importante isso aqui, olha só. A questão da gente se comunicar de forma assertiva é muito mais do que a nossa parte verbal, né? A não verbal conta muito, então a nossa expressão, a nossa linguagem corporal e a nossa postura, tudo passa mensagens, a gente precisa saber disso. A sua linguagem verbal, ela precisa estar alinhada com a sua linguagem não verbal, porque se não tiver, você vai passar mensagens que estão desconexas e você não vai parecer uma pessoa tão confiável, tá? Me fala uma coisa sobre a comunicação assertiva, né? Tem coisa mais chata do que quando você vai conversar com alguém e em vez dessa pessoa parar de fazer o que ela tá fazendo, né? Por exemplo, ela tá mexendo no celular, ela continua no celular assim, ó, e você falando com ela fica, Cara, isso é muito chato. Isso não é se comunicar de forma assertiva. Olha só, a pessoa tá falando só que a gente sabe que esse dela é falso, porque toda a linguagem corporal dela tá apontando que ela não tá interessada no que você tá falando. E quando você age assim, a outra pessoa percebe, e quando você vai precisar ser ouvido por essa pessoa, ela não vai mais estar tão aberta para você, tá? Porque o ser humano é extremamente recíproco, tá? Então, se você me tratar assim, eu vou te tratar dessa forma.
E a gente tem que lembrar que a comunicação assertiva ela precisa ter 3 elementos. Ainda mais no ambiente de trabalho, em processos seletivos, a gente precisa ser objetivo, tá? Por quê? Porque tempo é dinheiro, né? E a gente também tem que valorizar o tempo das pessoas. Então, quando você vai se comunicar com alguém, você precisa ter uma mensagem direta e reta, objetiva, e não ficar divagando muito. Por quê? Porque é um momento que as pessoas estão estressadas, tem um monte de coisa para fazer, né? Então, isso mostra também sinal de respeito. Outra coisa é clareza. Quando eu falo clareza, é você não esconder nada da pessoa. Ou seja, você passar todas as informações que são necessárias para a pessoa, por exemplo, realizar uma tarefa. Quantos problemas, mais importante, retrabalho que já aconteceram porque o supervisor não passou todos os dados que tinham que passar, tá? Porque daí a pessoa foi lá, fez errado, estava faltando, não conseguiu fazer, atrasou e por aí vai. E outra coisa, simplicidade, gente. Quanto mais simples o teu vocabulário, mais fácil de entender, mais conexão você vai ter com as pessoas vão te entender de forma mais rápida, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E a gente vai para a terceira soft skills, que é a flexibilidade. Lembra que eu falei da mente aberta? Então, ela entra aqui, tá? Isso sim é um desafio, tá? Porque enxergar a mesma situação sob várias perspectivas não é fácil. A gente não foi treinado para isso. Normalmente, a gente está acostumado a quê? A nossa visão é a certa, a do outro, não quero nem saber, né? Eu que tô certo. Mas assim, com treino, esforço consciente, você consegue, tá? E aí você vai de novo mostrar muita maturidade e as pessoas percebem isso, né? Até porque quando se trata de um ângulo que a gente não está acostumado, por exemplo, o ponto de vista do outro colega é desafiador pelo fato de cada ser humano ser único. Então, cada um tem um background, ou seja, tem experiências, sentimentos, valores diferentes. Então, diferentes, né? Então, cada pessoa vai enxergar a situação de uma forma, não tem o que fazer. Mas, se você for a pessoa que consegue entender os pontos de vista do outro, e o mais legal é você buscar harmonizar, sabe? Não, peraí, você se coloca na posição dele, vê a perspectiva dele, e quando você se esforçar, você vai ver que tem alguns pontos que fazem sentido, né? Que estão ali certos. E você pode harmonizar pontos dele, com os seus, tá? Isso é uma atitude muito de adulto, né? Em vez de uma atitude de uma criança mimada. Ai, porque tem que ser do meu jeito e pronto. Inclusive, é muito importante você não se apegar na sua visão em relação ao ego mesmo, porque, às vezes, a visão do outro é melhor que a sua, sim, e pronto. Você precisa pensar no bem comum, no bem da empresa, no bem da situação que você está vivendo, no bem do projeto, e não em amaciar o seu ego, entende? E isso é muito importante, por isso que a gente tem que ter o pensamento crítico e avaliar, não, peraí, o meu ponto de vista realmente faz sentido? Ele realmente é a melhor solução? E peraí, e o ponto de vista do fulano e do ciclano, quais pontos, se eu pegar, a ideia pode melhorar mais ainda? Ou será que a ideia do ciclano realmente é muito melhor do que a minha e é melhor, pelo bem do projeto, ficar com a ideia dele, tá? A gente precisa saber raciocinar dessa forma. Inclusive em parcerias, em sociedade, isso é extremamente importante. Trabalho em equipe, tá? Para você evitar conflitos. Abrace a opinião dos outros, queira saber a opinião dos outros. Isso vai fazer as pessoas gostarem de você bem mais, né? E com a PAN que eu trabalho, é bem assim, uma aceita a ideia da outra. Então a gente pega um pouco de uma, um pouco da outra. É impressionante, quando a gente trabalha junto, é automático, assim, uma sede é outra sede, uma sede é outra sede. E isso dá muito certo, porque realmente é um trabalho que tem a essência das duas, tá? E isso é muito legal. Então, estou dando um exemplo prático também aqui do meu dia a dia para vocês entenderem. Então, gente, sociedade, você precisa ser flexível, tá? Por mais que eu e a Pan, a gente tenha caráter muito semelhante, a gente também foi criada de forma diferente. A gente tem vários pontos em comuns, mas é claro que a gente pensa de forma diferente. E a gente precisa, acima de tudo, ter respeito uma pela outra. Então, por mais, às vezes, não é meu caso da PAN, mas, por exemplo, se você não vai com a cara do seu colega de trabalho, respeita ele, acima de tudo, como um ser humano, tá? Por quê? Deixa o lado pessoal de lado, para de implicar com ele, tá? E vê que todo mundo tem seu lado bom, todo mundo tem ideias boas, para você poder harmonizar essa situação, tá? Inclusive, o clima vai ficar muito melhor. E a quarta habilidade comportamental, soft skills, é a minha amada persuasão,
tá? A persuasão é uma estratégia de comunicação que usa argumentos lógicos e simbólicos para influenciar e convencer as pessoas a seguir suas instruções. Simples assim, é influenciar o outro a fazer o que você quer que ele faça, tá? E tem que ser usado pelo bem, tá? Porque é algo muito forte, é algo muito poderoso. Tem pessoas que usam para o mal, sim, né? Mas você vai usar pelo bem. Quando eu falo usar pelo bem, é que quando você for persuadir alguém, tem que ser um ganha-ganha. Então, tem que ser uma via de mão dupla, tá? Então, quando você vai convencer alguém de fazer algo, esse algo aqui, essa pessoa está ganhando também com isso. Você está ganhando e a pessoa está ganhando. E aí sim faz sentido, tá? E a persuasão faz você vender seu peixe. Te faz convencer a pessoa, as pessoas que você é a pessoa certa para o cargo, para ser promovido, de que você é a pessoa certa a ser contratado, por exemplo, pelo cliente. E ela te ajuda demais. Tem um exemplo para você ser mais persuasivo, porque a persuasão tem vários princípios, né? Um deles é a reciprocidade, tá? Que é uma dica muito valiosa para o teu networking. Se você quer que alguém faça algo para você, faça primeiro pela pessoa, tá? Por quê? Nós vivemos uma cultura, acho que é a maioria do mundo, que a gente cresce assim, meu Deus, se a pessoa fez isso para mim, eu tenho a obrigação de devolver para a pessoa. A gente se sente na obrigação quando alguém faz um favor para a gente de devolver. Então, por isso, se você deseja que alguém te ajude, você primeiro vai estender a mão para a pessoa, para ajudar essa pessoa, só que essa tua ajuda não pode ser uma ajuda que vozes da sua cabeça deu a ideia. Você precisa entender essa pessoa e ver o que é realmente significativo para ela. Então, se você der uma ajuda para ela que é significativo, vai ter muito mais impacto. Então, quando você precisar da ajuda dessa pessoa, essa pessoa vai estar muito mais disposta a te ajudar. Então, fica a dica. Isso é importante para networking. Networking é uma via de mão dupla. E a última soft skills, que eu já contei um pouco sobre ela, que é o que foi na época do projeto do exoesqueleto da greve dos caminhoneiros, é a capacidade de se adaptar. E mais a resiliência. Eu gosto desse combo das duas juntas, tá? Porque a capacidade de se adaptar, então, diante das mudanças do cenário, simplesmente já diz o nome, né? E a todo momento as coisas mudam, né? Nas empresas e no seu próprio negócio. Eu gosto de dar muito exemplo daquela empresa que era top of mind de fotocopiadora, que é a Xerox, né? E a Xerox, os cenários foram mudando, a tecnologia foi se desenvolvendo e ela fechou os olhos para as mudanças de mercado. Então, ela sempre achou que ia ser top of mind, ficar em primeiro lugar, e surgiu essa bela e formosa HP aqui que tem do meu lado multifuncional e foi tomando o lugar dela. E quando ela viu, quando ela realmente se tocou, falou, não, vamos fazer alguma coisa, já era muito tarde, tá? E assim, a Xerox perdeu o lugar no mercado. E esse é um exemplo muito bom para ilustrar que você precisa se adaptar. Se você não se adaptar, você está fora. Então, sempre esteja acompanhando e desenvolvendo as habilidades necessárias. A engenharia está atrelada à tecnologia, e a tecnologia, ela se desenvolve muito rápido, tá? E também a capacidade de se adaptar, por exemplo, durante um projeto. Pô, aconteceu uma coisa que você não esperava, né? Que nem aconteceu comigo. Você tem duas opções. Você sentar e chorar e ficar chupando o dedo e falar, meu Deus, ó céus, ó vida, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com o projeto? Tava indo tão bem, né? E ficar imerso naquele sentimento ruim e se paralisar, né? Olha só, se você fizer isso, de novo, tempo é dinheiro para as empresas, tempo é dinheiro para você também. Se você tiver esse tipo de atitude, né? Ou você fingir que se adaptou, mas fazer as coisas que precisam ser feitas de uma forma arrastada, com desempenho lá embaixo, você vai se prejudicar muito. Então, você tem outra opção, que é você encarar de frente e saber assim, ok, e antes, a situação de antes é passado, entende? Deixa passar, vou esquecer e agora eu preciso focar em como que eu vou resolver essas novas questões, tá? E focar e você vai ver que é possível, tá? Você realmente sair de uma situação ruim, né? Se eu sair de uma situação ruim, não, de sair de um cenário A e para o cenário B de uma forma mais tranquila. É claro que na hora dá medo, na hora deu medo em mim também. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui porque eu foquei toda a minha atenção na solução da questão, em como que eu podia fazer para melhorar a situação. E daí você fica, inclusive, ocupado com a sua mente, né?
Então, você não tem tempo de ficar sofrendo e tudo mais. E se você vê um colega que está com dificuldade de se adaptar, você vai lá e puxa a mão dele e fala assim, olha não, olha só, olha essa perspectiva aqui, olha essa questão aqui, peraí, olha só, tem solução, entende? Você vai ajudar também, você já vai estar sendo um líder, né? Porque você vai estar puxando ele também para uma nova situação, você vai estar mostrando uma nova perspectiva para ele. Isso vale muito, isso chama a atenção do resto da equipe também. A forma que você se porta, não importa a sua idade, tudo que eu tô falando aqui para vocês, não importa a idade que você tem, não importa se você é recém-formado ou não, tá? Tenha uma postura de uma pessoa madura, porque tem muitas pessoas que são muito mais velhas que não têm essa postura. Se você tiver, você vai se destacar, porque não é todo mundo que tem, tá? E isso é muito importante. E agora, finalizando, quero dar o último recado para vocês. E a gente precisa entender que olha o poder que a gente tem na engenharia, né? Então, somos engenheiros ou futuros engenheiros, né? E é uma profissão maravilhosa, porque a gente pode melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Então, eu desafio você, tá? A começar a pensar qual que é o seu legado que você vai deixar como engenheiro, qual que é a mensagem que você quer deixar para o mundo. Como é que você quer ser lembrado? Você já parou para pensar nisso? Como que você vai agregar para o mundo? Quando eu falo de legado, eu falo de herança. Qual é a herança que você vai deixar? Tá? Então, eu te desafio, a partir de hoje, começar a pensar nisso, tá? E se você chegar a uma conclusão, você vai lá e me segue no meu Instagram, que é @engedairaliz, tá? Enge, ENGDAYRALIZ, e me conta, o que que você pensou sobre isso? Você conseguiu chegar a uma conclusão? Você conseguiu começar a formar alguma ideia sobre isso? Porque isso é muito importante, porque quando a gente tem um propósito, a gente tem um porquê, a gente não trabalha igual um hamster correndo na rodinha, sabe? Um dia após o outro só para pagar boleto. Não. A gente tem uma razão maior. Então, quando as coisas estão muito ruins e as coisas parecem não ter saída, a gente lembra que tem um motivo maior ali por trás, sabe? Que não é pagar boleto, que vai além da questão financeira, entende? E com isso a gente ganha força, a gente se renova. No dia que eu não acordo muito bem, muito animada, eu lembro que eu tenho um propósito maior, uma mensagem maior, que é passar minha mensagem para vocês, que é ajudar os engenheiros a desenvolver esses soft skills para poder prosperar na carreira. E isso já me enche de novo, assim, e eu fico muito melhor e eu consigo cumprir o que eu preciso cumprir com disciplina, né? Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo você não querendo. E uma palavra que combina muito bem com soft skills, que eu gosto muito, é excelência. A excelência é fazer o que você pode fazer da melhor forma, tá? Então, fazer da melhor forma com o que você tem disponível. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com o meu celular que estava com a tela estourada. Então, quando eu atendia os clientes, a tela esquentava muito e a bateria durava, tipo, umas 2 horas mais ou menos. Eu comecei assim, tá? E daí que eu comecei a ganhar meu dinheiro e comecei a investir em vários equipamentos. Então, hoje eu tenho computador bom, luz boa, eu tenho webcam, eu tenho iPhone, tá? Então, eu fui construindo, sabe? Por quê? Porque eu agi com excelência. Eu não fiquei esperando, quando eu tiver um equipamento bom, daí eu começo. Não, eu não fiquei dando desculpas. Quando eu souber falar bem na frente da câmera, eu começo. Isso não existe. Para você falar bem na frente da câmera, né? Você precisa começar a falar. E é claro que o meu primeiro vídeo foi bem. O conteúdo estava interessante, mas o meu primeiro vídeo da vida ficou horrível. Um vídeo de 1 minuto, eu demorei para gravar 1 hora, tá? Então é assim que a gente começa, é assim que todo mundo começa, a gente começa do zero, tá? E faz parte. Então, por isso que a gente tem sempre que ser excelente. Bom, e por que eu falei isso? Eu não falei isso para ficar me achando, não. É porque, assim, não importa qual seja a tua posição atual, tá? Então, se você for excelente, você vai transcender o teu cargo, né? Você não vai ficar limitado àquele pensamento, estou sendo pago para isso. Meu Deus, esse é o pior pensamento que você pode ter na vida, tá? Porque isso vai limitar a tua performance e, consequentemente, o seu potencial de se desenvolver. Então, se um dia você quer ser um gerente de projetos de uma multinacional, você precisa já atuar como um, porque você não simplesmente um dia vai ganhar um cargo de presidente e vai se tornar gerente de projetos. Isso nunca vai acontecer, tá? Você precisa mostrar a tua competência, você mostra a tua competência com as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, tá? E faça que nem eu fiz. Procure assumir novas responsabilidades, tá? Que te desafiam, porque só assim você realmente vai evoluir. As pessoas, elas têm medo de arriscar, tá?
mas a gente vai aprender mesmo errando, fazendo, corrigindo. Por isso que eu falei, deixa o ego de lado, enfrente os novos desafios. E é isso, pessoal. Então, assim, se posicione como engenheiro e como engenheira que você deseja ter, deseja ser, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer imenso participar de novo desse Conep. E a gente se vê por aí, tá? Me adicionem lá no Instagram, vão lá conversar comigo, que eu tô ali esperando vocês, tá bom? Um beijo, pessoal.